Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal! Como é bom estar com você para passarmos uma tarde assim, juntinhos. Primeiro, obrigado por nos receber em sua casa, em sua salinha. Hoje nós teremos um programa completamente diferente. Nós vamos sim entrar em plenitude com uma pessoa querida, especial do coração, que é Nelson Tavares. Ele é palestrante, é professor de direito e vai bater um papo gostoso com a gente. Mas hoje o tema é outro. Nós vamos falar sobre esse lançamento aqui, ó. Superando os desafios afetivos. Quem não os tem, não é verdade? Nelson, seja bem-vindo ao Plenitude. Muito obrigado, Iraci. É um prazer estar com todos vocês. E é isso, hoje, para que a Iraci possa contar para a gente as novidades do livro, como é que aconteceu todo esse processo da psicografia, do que fala o livro, o que Nise está querendo dizer para a gente, né? A gente vai inverter um pouquinho, eu vou fazer a pergunta para ela poder fazer mais. Ela sempre tão generosamente deixa a gente falar. Hoje a gente quer que ela fale. Obrigada, Nelson. Iraci, a gente primeiro queria entender esse processo da psicografia, né? Cada médico tem um jeito muito próprio de fazer isso. O André Luiz, por exemplo, se aproximou do Chico para poder psicografar, né, a série A Vida no Mundo Espiritual. E Chico relata que ele ficou quase um ano antes de começar a psicografar, fazendo uma aproximação, uma assimilação ali dos perispíritos, né, da harmonização. Você teve algum momento desse tipo com a doutora Nise? Sim, eram vários espíritos que vinham, quando fui avisada, fui comunicada que iria começar a psicografia, né? Foram vários espíritos que vinham e nos preparavam para harmonizar, para iniciar a psicografia do primeiro livro, que foi Reconstruindo Emoções. E um desses espíritos que estavam ali era ela, mas eu não conhecia ela. Uhum. Então, quando começou a psicografia, como era mecânico, então eu me desconectava ali completamente. Então, eu não sabia exatamente qual daqueles espíritos que estaria ali psicografando, né? E até eu vê-la completamente, o que eu via quando eu ia me desconectando, eu via aquele sapatinho que estava do meu lado só. Uhum. Então, eu procurava enxergar o espírito para ver qual era aquele sapatinho. Só que naquela parte eu enxergava mais ou menos daqui para cima, então não enxergava o resto, então eu nunca sabia quem que era. Da canela para cima só, nesse momento, né? Então não sabia quem era. E quando foi para psicografar esse livro, ela veio dizendo que tinha muito trabalho, né? Então ela vinha psicografando geralmente as palestras para o tratamento espiritual no Seja Barra. Então, ela psicografava e uma mensagem, ali a gente trazia a mensagem. Tanto que eu achei que fosse livro de mensagens. Uhum. Eu falei assim, não, vou pegar todas essas mensagens, juntar tudo e fazer um livro, né? Sim. Só que não. Não era isso. Não era isso. Ela fez usou uma outra tática. Ela veio, quando ela falou que a gente ia começar a psicografar outro livro, ela vinha, trazia um texto, depois ela dizia assim, pega aquele nosso texto que você falou lá, Uhum. e insere aqui. Então, eu pegava, inseria ali, eu falava assim, nossa, encaixa muito bem. Né? Encaixava que era uma perfeição. Eu falava, caramba. E aí, ela continuava psicografando. Então,
essas mensagens que ela trazia no tratamento espiritual eram partes de alguns capítulos que ela já estava trazendo. Que ela estava trazendo. Ela estava só pincelando para a gente. E é engraçado, Iraci, que em alguns lugares as pessoas usam partes de livros, de obras, de shows, de programas, em situações para ver como é que isso repercute, como é que isso funciona, para ver, ajustar. É como se fosse uma espécie de vamos ver como é que isso aqui repercute lá no público-alvo antes de começar. Será que tem um pouco disso ou não sei, que processo seria isso? Eu não sei, porque quando ela trazia essas mensagens no tratamento espiritual, eram temas assim, sempre de relacionamentos, né? Mas eram coisas que encaixavam assim aquele grupo que estava fazendo tratamento espiritual assim como uma luva. Eu falava, caraca, ela está mandando recado direto e reto para algumas situações ali que eu sabia que realmente tinha completamente a ver. E quando ela traz o livro, que ela traz cada capítulo, ela só estava pincelando uma parte daquilo, porque ela tinha todo um contexto em cima do que era. Então, a sensação que ela dava, que ela tirava uma parte, falava assim, olha, isso aqui encaixa, isso daqui é para fulano, ciclano, beltrano, joga lá. E jogava, depois trazia, ou seja, aquilo ali já estava esquematizado na espiritualidade. E é ela quem organiza os capítulos, a ordem. Ela também faz isso. Exatamente. Então, quando vem os capítulos, né, eu nunca colocava capítulo 1, 2, 3, 4, porque eu não tinha noção de onde é que ia ficar o quê. Tá. Né? Mas ela depois organizava. Não, isso aqui é o primeiro capítulo. Aí era, às vezes, um capítulo que, se fosse colocar ali, talvez fosse o terceiro que ela trouxe. E ela botava lá, primeiro capítulo. E assim ela foi. Eles vão trazendo a redação fora da ordem, né? Mas o livro já vem meio montado lá do mundo espiritual, né? Com certeza. Nossa Senhora. É a gente que não tem noção. A gente é que não tem. Agora, o primeiro livro também tratava de relacionamentos. O segundo também. Então tem uma linha aí do trabalho que é a marca da doutora Anísia, né? Exatamente. Ela traz muito o lado psicológico, como ela traz as dificuldades, os transtornos, deficiências mentais, coisas neurológicas, né? Ela traz coisas da neurociência. Sim. Então, e ela vem sempre fazendo um pacote, botando em cima do relacionamento. Ou seja, o problema seu, da sua vida, são os relacionamentos. Aí você fala assim, bom, então o problema da minha vida é meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai. Então, você com eles. Aí você fala, Ela traz a responsabilidade para o indivíduo. Né? Exato. Até porque se eu tenho vários relacionamentos conflituosos e você é o elemento comum em todos eles, né? Exatamente. Não adianta você falar, o problema são as pessoas que convivem comigo. Não, o problema é a sua relação para com essas pessoas. É verdade. Né? E se cada uma tomar uma parte disso, os relacionamentos todos passam a fluir numa harmonia maravilhosa. Joana não deu o nome série psicológica com o primeiro livro. Ela simplesmente psicografou, depois veio outro e tal. Você vê que há um fio condutor e que esses livros em algum momento podem se tornar um compilado que traduzem uma série? Ela não falou nada sobre isso até agora. Não, ela não falou nada sobre isso. Mas quando a gente olha, por exemplo, Reconstruindo Emoções, e a gente pega esse novo livro dela, a gente vê que ela puxa os relacionamentos e problemas psicológicos de cada pessoa. A sua dificuldade, né, em relacionar, os seus transtornos que todos nós temos. Geralmente a gente acha que fulano, ciclano, beltrano,
tem um transtorno. A gente fala assim, fulano, ciclano, beltrano, tem um transtorno, mas eu devo ter uns 4, 5. Ninguém deixa de ser neurótico o suficiente para ter aí uns 4 a 5 diagnósticos, né? Total. Todos nós temos. E como? Com certeza. Bom, eu vou precisar dizer para vocês que o livro está lindo, mas não é só livro agradável, bonito, assim, do ponto de vista estético, não, sabe? O livro é fácil de ler, é gostoso de ler. Você lê assim muito rápido, apesar de que tem que dar umas pausas para poder refletir, amadurecer, porque ela toca em questões assim muito importantes, que realmente falam profundamente ao nosso coração. Então a gente agora quer saber um pouco dessa coisa do conteúdo, Iraci. Por exemplo, lá no livro ela fala que honestidade, transparência e respeito são pilares de uma relação afetiva de qualidade. Honestidade, transparência e respeito são pilares de uma relação afetiva de qualidade. Sim, ela trabalha muito ali o respeito que a gente tem que ter com a outra pessoa e com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente está desrespeitando a nossa própria pessoa em função de um relacionamento com o outro, com o seu parceiro, sua parceira, com o filho. Sim. E aí vai dar ruim. Vai dar ruim e a falta de limite. Ela fala muito sobre limites, né? Fala. Sobre a relação do núcleo familiar ali que nós temos com os nossos filhos. Então, cada um vivencia o seu mundo. Uhum. Cada um fica no seu espaço. E a proximidade que existe entre as pessoas é de frieza. Não tem mais o toque, o carinho. Tem uns capítulos, inclusive, que ela fala assim, que hoje em dia o carinho, a troca de carinho, de afeto numa relação entre duas pessoas passou a ser somente com a ponta dos dedos. Ou seja, através do celular, dos dispositivos aí, né, de rede social. Porque o toque é pouco. A troca de olhares é absurda, porque ninguém olha nos olhos. Você não consegue encarar uma pessoa de frente. Uhum. Você foge com o olhar o tempo inteiro. E a transparência está no olhar. Né? Você conversando com uma pessoa, você vai perceber nos trejeitos dela a falta de transparência naquilo que ela está te dizendo. Um olhar treinado percebe isso, né? Uhum. E se a gente não se olha, se a gente não se observa, a gente não conhece o outro. E o respeito também não é só assim, não trair, não é só um respeito de não agredir, é também um respeito dos limites a que essa pessoa pode chegar, daquilo que ela tem para oferecer, do que representa a história de vida dela. Isso também é uma forma de respeito, né? Com certeza, porque ela fala assim que há uma tentativa de desconstruir e desvalorizar tudo isso que vem sendo construído pela história no âmbito moral, no âmbito de relação, na construção de seriedade, digamos, de ajustes, né, das relações. Há uma desconstrução total agora. Então, tudo o que era errado passou a ser certo. E tudo o que era certo passou a ser errado. Então, você fala assim, o mundo está de ponta cabeça? Não. Está havendo uma renovação, sim, de valores, de aspectos.
onde ela coloca o respeito em cima de tudo isso, aquilo tudo que você fala que era errado passou a ser certo? Não. Você está mudando a lente dos seus óculos de acordo com a evolução que está havendo. Então, precisa ter essa renovação, essa abertura de liberdade, não libertinagem, mas liberdade, mantendo o respeito e mantendo, sim, o estreitamento, a união com a individualidade de cada um. Não individualismo, mas a individualidade. Perfeito. Né? Perfeito. Então, ela traz o que ela fala, assim, o que ela mostra dos relacionamentos, a gente fica realmente impactado. Fala assim, gente, isso aqui está acontecendo na minha casa, isso aqui está acontecendo na minha família, isso aqui está acontecendo. Ela fala as relações voláteis, líquidas que estão havendo. Não há mais uma relação segura. Ela fala de namoro, ela usa termos assim extremamente atuais. Perfeito. Ela fala rolo, ela fala pegação, ela fala ficar, ela fala até chegar em namoro. Uhum. Nossa Senhora, Então, tem uma situação que ela fala assim, que os relacionamentos passaram a ser tão voláteis, que nós ficamos durante 1 ano, 2 anos, a gente vai ficando, se pegando. Não precisa ter compromisso, né? Porque... Compromisso zero. Quando começa a aparecer uma seriedade maior na relação, um comprometimento maior, começa a se modelar num aspecto de uma relação mais séria, mais madura, aí compromisso, aí a pessoa fora. já não quer mais, né? Ela coloca exatamente assim, a pessoa cai fora da sua vida, sem sequer dizer o porquê que foi embora, abandonou o barco. Ela usa um termo até jovem, aí, muito moderno, que a pessoa não pergunta, não cobra por que você caiu fora, você me excluiu, você me deletou da rede social, do WhatsApp, de tudo. E eu me sinto constrangida de perguntar para você, porque eu vou me expor. Se eu perguntar, peraí, por que você não está me atendendo mais, não fala mais comigo, a gente parou de sair? Claro. Não, eu não vou me expor e não vou fazer essa pergunta. Então, eu preciso estar sempre por cima. Tem um lugar que ela diz assim, que eu não sei nem qual capítulo que antigamente, né, anterior a essa fase pandêmica e tal, as pessoas precisavam fazer alguma coisa de substancial, de inteligência emocional na vida, para ela ser reconhecida, ser admirada e ter uma exposição pública. Sim. Hoje, a pessoa primeiro aparece publicamente, fazendo porcaria nenhuma, aí fica famoso porque se transforma numa pessoa importante. Ou seja, uma substituição de valores. Verdade. E só então a pessoa corre atrás de estudar, de melhorar, é o contrário, né? Se vai, né? Quando vai. Se vai, quando vai. É verdade. Uma coisa que eu gostei muito lá no livro é que ela diz que quando a relação não vai bem, é possível restaurar essas relações afetivas. É engraçado que quando a gente chega à conclusão de que o relacionamento não está bem, muitas pessoas dizem que é hora de acabar, porque aquele relacionamento não funciona mais.
E é difícil para algumas pessoas determinar assim esse limite, né? Aí caiu, aproveita para mostrar o livro, né? Olha como é que ele tá bonito, olha lá. Olha só. Tá lindo, né? Tá lindo, sim. Então, a gente fica muito... Quantas pessoas procuram a gente dizendo assim, eu não sei se é para insistir, se é para interromper esse relacionamento. E ela fala em restaurar as ligações afetivas. Restaurando o quê? A admiração pelo outro, o carinho pelo outro. Como é que a gente faz isso? Isso é possível fazer? Sim, ela tem exercícios para isso, né, onde ela chama terapêutica funcional. Então, ela vai orientando, ela vai passando ali de uma forma clara, fácil, né, um passo a passo, para você redescobrir naquela relação o que não funciona mais, o que realmente não funciona, o que causou aquele desequilíbrio, né, na relação, o que provocou um desencanto, uma admiração que não existe mais entre nós dois, então, pronto, acabou. E você saber compreender quando é a paixão, né, quando é amor e as várias formas de amor. Ela fala dessa relação. Então, como que você vai ressignificar o seu relacionamento com a pessoa? Então, ela vem trazendo a forma que você tem de amadurecer o relacionamento, de não deixar, não permitir que os deslizes que há numa relação, né, os desentendimentos, eles sobressaiam muito mais do que as coisas boas que acontecem. Ela diz assim, né, que do nada acabou. Do nada a nossa relação não funciona mais, não dá mais certo, o meu parceiro foi embora, a minha parceira foi embora, caiu fora, a gente está se separando. Eu não sei como aconteceu isso, foi do nada. Uhum. Então ela disse que não existe o do nada. Que teve muito trabalho, sim, no relacionamento, para se desconstruir o relacionamento. Com certeza. É muito mais trabalhoso você desconstruir do que você construir. Ninguém se aproxima do outro sem razão. Tem sempre alguma coisa que atrai, né? Uhum. Então, para separar, tem que desconstruir mesmo. E é difícil, ela fala. Então, a falta de gentileza, de delicadeza, a falta de carinho, a falta de compreensão, né? As discussões por coisas bobas, toalha molhada em cima da cama, por que largou esse copo aqui? Tipo assim, o que isso vai acrescentar na nossa vida, na nossa relação? Verdade. Então, ela vai orientando. Mude o seu comportamento, não queira mudar o outro. Ela tem um chamamento à responsabilidade muito grande, né? Uhum, com certeza. E quando ela vem falando para você mudar o seu comportamento, quando o outro está fazendo tudo errado, quando o outro está de ponta cabeça na relação, ela não fala para você ir lá, chamar atenção e mudar e falar que o outro precisa mudar. Não, ela fala para você modificar o seu comportamento, você modificar as suas atitudes, você mudar o rumo da sua história, sair da mesmice, sair daquela rotina, sair de tudo aquilo para poder modificar o relacionamento. Aí o outro automaticamente é forçado a mudar, porque o espaço que ele se esparramou já não cabe mais ele dentro. Mudando as dinâmicas, eu preciso também me ressignificar. E olha, uma coisa muito interessante que esse livro, assim, se torna ainda mais especial, é que ele não é um manual, não é um livro teórico. Como você falou, a gente tem lá, ao final dos capítulos, a terapêutica funcional com exercícios
absolutamente possíveis de serem realizados, coisas que te ajudam a se auto-perceber e a mudar essas dinâmicas. A gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, que agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente vai beber o nosso chá, né? Isso aí. E a gente volta para falar mais do livro e desse processo também da psicografia. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Bom, então a gente está de volta, como a Iraci já disse, hoje é um dia especial, porque a gente está dando voz a ela para contar as novidades sobre o terceiro livro da doutora Anísia da Silveira, psicografado por ela, pela Iraci. E aí a gente tem aí, vocês estão vendo, né? Lindo ele, superando os desafios afetivos. Como eu já disse, a capa está bonita, a parte interior do livro está bonita, e o livro tem uma profundidade, uma clareza, uma simplicidade de linguagem e, ao mesmo tempo, uma consistência naquilo que atinge a gente nas nossas necessidades, que é uma coisa impressionante. E assim, uma das coisas que a doutora Anísia fala lá no livro é sobre vamos dizer, esse sentimento de posse que as pessoas têm sobre os seus, né? É como se as pessoas fossem propriedades, né? É como se isso, né, trouxesse segurança, porque essa pessoa é meu marido, é meu pai, é meu filho, e aquilo ali traduz uma segurança. Mas isso traz esse sentimento de posse, traz mais intranquilidade e sofrimento do que paz e segurança. Exatamente. Ela fala sobre o desapego, né? Desapego que nós precisamos ter com os nossos afetos, com as nossas coisas, com objetos, né? A gente tem tantos apegos. Nossa, essa é minha bolsa, meu telefone, uma coisa assim que, se eu perco isso aqui, quebro isso aqui, parece que eu perdi um pedaço da minha alma. Ai, que tristeza, né? E a própria relação. Ela fala que a maior parte do sofrimento na vida da gente é causado pelos apegos que nós temos nos nossos relacionamentos, nas coisas que nos rodeiam. Então, ela vai nos ensinando a nos desapegar. Quando a gente passa a compreender, a vivenciar, digamos assim, que essa pessoa está comigo não porque é meu marido, porque se casou comigo, não porque é minha esposa, porque se casou comigo, assinou um documento, não. Não, está comigo porque quer estar ao meu lado, por alegria, por prazer, por desfrutar comigo, construir comigo uma relação madura, gostosa. Então, eu passo a não ter sofrimento com aquilo. Meus filhos, eles estão comigo porque eles nasceram de mim, da nossa relação, e estão dentro do meu lar, mas eles estão porque eles querem estar. Daqui a pouquinho, eles vão. A gente espera que seja daqui a pouquinho, né? Porque ela até tem demorado, fala, né? Tem demorado muito. Ela fala desse ficar. Os adolescentes ficam até tarde, né? Ela fala. Ficam. Ela fala que eles ficam ali grudados, mas porque a gente, num movimento de apego, então a gente dá para eles todo o conforto, roupa lavada, comida que gosta, tudo maravilha, sem assumir responsabilidade. E aí ela vem trazendo, olha só, dentro de um núcleo familiar, cada um tem que assumir a sua posição. A de filho, filho, a de marido, marido, esposa, esposa, de irmão, irmão, de pai, pai, mãe, mãe. Então, quando cada um assume a responsabilidade daquela função que lhe cabe e abrindo a relação do desapego, realmente, não há mais sofrimento, porque
todos nós convivemos aqui por prazer. E olha, eu saindo daqui, eu vou assumir a responsabilidade da minha casa, do meu lar. Só que aqui dentro, eu também assumo a responsabilidade que me cabe de lavar um prato, de cuidar de uma cozinha, de uma casa, de cuidar das minhas roupas, de fazer a minha parte. Sim. Como filho, como esposa, como marido, como irmão. Claro. Então, há uma convivência, né? Então, ela vem trazendo essa parte, mostrando como a gente se liberta desse sofrimento que a gente provoca porque a gente quer que fique tudo grudado. Aí, então, quer que fique todo mundo grudado, mas reclama que fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, mas também eu não dei a responsabilidade para fazer. E depois eu reclamo que ninguém quer sair de dentro da minha casa. E às vezes nem espaço, né, Si? Porque tem algumas pessoas que se alguém tenta fazer, você não deixa que isso eu faço. Aí depois disso eu para tudo. Aí depois reclama, né? Reclama, queixa em cima de queixa e fala assim, mas qual a responsabilidade que você deu para essa pessoa desde pequeno? Mas ela não mostra só o problema, não. Depois, como a gente disse, ela tem lá o exercício de autopercepção, algumas sugestões de como fazer, dinâmicas para você poder, inclusive, reconstruir essas relações afetivas. Sem dizer muito, assim, sem dar muito spoiler, porque as pessoas querem ler o livro, mas ela tem lá uma fala sobre leis dos relacionamentos sadios. O que pode ser, assim, um indício de dizer, isso aqui é um relacionamento sadio, isso aqui é um relacionamento que é tóxico, que não está fazendo bem para os envolvidos? Respeito e a cobrança. A gente vive muito de cobrança. Eu cobro de você uma postura, eu cobro de você onde você está, o que você está fazendo, o que você foi, que não sei o quê. Eu cobro por que você está fazendo, largando isso aqui, deixando aquilo ali. Por que que você me deixou aqui esperando? Então, eu enveneno a relação porque eu exijo do outro aquilo que eu não faço, aquilo que eu não cumpro, aquilo que eu faço por obrigação. E ela coloca lá, eu faço para mostrar para você que eu fiz e você não está fazendo. E tudo fica nas minhas costas. Não tem generosidade, né? Tem estratégia de criar dívida. Exatamente. Então, uma cobrança que Nossa Senhora. E o respeito, quando ela fala de respeito, ela fala de transparência, né? Então, por que a gente não tem respeito por nós mesmos e não respeitamos o outro? Então, nós não estabelecemos limites para as coisas. A gente invade o espaço do outro ou a gente deixa o outro fechado no espaço dele porque ali eu não posso entrar, porque ali, quando alguém abre a porta e entra, como que você entra desse jeito? Né? Aí você fala, opa, peraí, não é assim. Aqui eu entro e saio a hora que eu quiser, porque, por enquanto, a casa é minha. Sim. Né? Uma coisa que eu gostei muito, é que ela vem dizer que as pessoas que não querem resolver os seus problemas, elas criam os seus problemas, mas na hora de resolver, ao invés de ela buscar mecanismos de solução, elas transferem a responsabilidade para Deus. Porque uma pessoa de fé, ela vai dizer, que Deus me ajude com o meu relacionamento. Ela não traz para si essa responsabilidade de identificar o que gerou aquele problema e como reconstruir. Ela dá muitas dicas de como você conseguir, não gosto da palavra salvar, que parece uma coisa que está estragada e depois vira maravilhosa, milagrosa, mas coisas que você pode recuperar, resgatar, para que esse relacionamento volte a ser sadio, para que a admiração
possa existir entre as pessoas. E não é só relacionamento conjugal, não. Também relacionamento com filhos, relacionamento com pessoas de uma forma geral. Porque o livro não é só de relacionamento afetivo, né? Não, não é de jeito nenhum. Ela fala, inclusive, de relacionamento de trabalho, né? As coisas que acontecem no ambiente de trabalho, como você pode ressignificar a sua relação no trabalho e o momento em que você precisa e deve mudar de emprego. Quando você deve fechar uma porta e não ficar apegado a determinadas situações, porque fulano foi promovido e eu que tinha que ter sido, eu dei a minha vida para isso aqui, eu fiz tudo e agora ninguém reconheceu. Mas olha só, você fez por prazer, por obrigação, por responsabilidade, por respeito a você e ao trabalho, ou você fez só para chegar até lá e pronto, acabou. É verdade. Então, quer dizer, tudo tem uma forma de ser, né? Claro. De reequilibrar, reestruturar essas relações. E ela fala, quando você fecha uma porta, você tem que observar e entender quando um ciclo da sua vida fechou. Quando esse ciclo se fecha, uma porta se fecha. E você tem que compreender que você vai reconstruir a sua vida dali para frente. Você vai construir uma nova história de vida dentro da sua própria vida. Então, a gente tem inúmeros recomeços que a gente deve fazer como forma super saudável e não como forma destrutiva, que você olha para trás, porque eu perdi isso, perdi aquilo. Não perdi, ciclo fechou. Quando você vivenciou aquilo estava bom. Só que chegou um momento que houve um desgaste onde tudo que a gente podia absorver daquela relação já aconteceu. Já aconteceu. Ela não tem mais nada para oferecer. Agora você tem que construir uma nova relação. E aquilo faz bem. Inclusive no trabalho, né? Porque a gente vê muitas pessoas dizendo porque eu nunca sou promovido, porque eu não saio do lugar. Mas porque talvez aquele espaço já tenha te oferecido tudo que você precisava receber dali. Mas a gente fica inseguro. Então, como tomar essas decisões? Daí a importância do livro. O livro tem assim tantas abordagens, questões assim tão variadas que eu digo que é para ler com calma, sabe? A leitura é fácil, mas não é leitura de bater meta, aquela coisa de ler tudo em tantos dias. É para ver absorvendo, pensando, né? Ela traz esses capítulos para a gente fazer uma reflexão na nossa vida, nas nossas atitudes. Você olha lá, por exemplo, onde ela fala romper o vício de procrastinar. Aí você fala, mas eu não sou uma pessoa que fica procrastinando. De jeito nenhum. Eu sou uma pessoa... Aí, quando ela começa a explicar, você fala assim, caraca, eu estou fazendo isso. O famoso empurrar com a barriga, né? Aí ela ensina você a ir lá na raiz para descobrir por que você está fazendo aquilo, porque você está buscando uma forma de evitar alguma situação num relacionamento. Então, você vai botando um monte de coisa. Eu tinha que fazer isso, mas eu estou com tanta preguiça, não vou... Não é só preguiça, não. Porque outras coisas a gente faz, né? Eu adorei esse capítulo, Iracy, adorei. Eu não sou uma pessoa, em geral, de procrastinar, mas tem algumas coisas que eu procrastino. Então, eu aprendi algumas coisas importantes ali com a doutora Anísia. Porque a gente vai substituindo algumas coisas e a gente vai empurrando, literalmente empurrando. A gente fala, amanhã eu faço isso, no dia seguinte, não, eu tenho um mês ainda para fazer aquilo. Mas, espera lá, por que você está empurrando?
E depois você tem que fazer as coisas atropeladamente, porque você não fez no tempo certo. Mas você não fez no tempo certo, não é porque você tinha um tempão ainda para fazer. É porque você estava em fuga disso, daquilo. É. E aí você fala, caraca. E agora não tem jeito, a vida te obriga a enfrentar, né? Obriga mesmo. Tem um trecho do livro em que a doutora Anísia fala do veneno da ofensa. Nas relações, no dia a dia, na vida corrida, a gente, de forma mais aguda, de forma mais sutil, a gente vai trazendo ofensa, desvalorização, desacreditando do potencial do outro. Isso tem o potencial de um veneno. Veneno para a pessoa ou um veneno para a relação? Para os dois. Os dois, né? Para os dois. Ela fala muito dessa ofensa, que a gente se ofende por qualquer coisa, né? Só que a gente não observa muitas vezes que o que a gente está falando para o outro, a gente está falando nas entrelinhas, colocando ali algumas alfinetadas, Sim. algumas pimentazinhas, né? E a gente acha que não. E o que o outro fala, muitas vezes, a gente ouve e a pessoa nem está colocando essa alfinetada, essa pimentazinha, mas a gente toma aquilo como uma ofensa, se amargura, toma esse veneno, fica mal, porque na nossa cabeça a gente fica remoendo e fazendo inúmeras conjecturas e que não tem nada a ver com aquilo, tem nada a ver com a situação. Então, a gente guarda aquilo e vai caminhando, vai juntando o pacote, caminhando. Na primeira discussão que tem, no primeiro desentendimento que tem, eu vou buscar aquilo no meu passado e aí eu despejo. Porque você fez isso, você falou aquilo, papapá, papapá. Eu tô guardando aquilo como ofensa. Uhum. E estou remoendo. Não é um ressentimento, não é nada ainda. Mas como é que eu fecho esse pacote de amarguras e estou me torturando por algo que não precisava? Tipo assim, eu vou pegar o telefone celular da minha esposa, do meu marido, do meu parceiro, do meu companheiro, e vou dar uma olhada nas mensagens, porque ele tem um filho, tem uma filha, tem não sei o quê, e eu não gosto da relação que eles têm, porque, né, algo que me incomoda. Uhum. Olha só, você vai pegar aquele telefone que não te pertence, você vai olhar, você vai ver alguma coisa que você não quer ver, que vai te amargurar. Para quê? Para você engolir aquilo como ofensa, porque você não vai poder falar que viu, que não sei o quê, Sim. não vai poder, né, entrar numa relação ali de conversar sobre aquela situação, e vale a pena você envenenar o seu relacionamento por aquilo? Aí você fala assim, mas são os filhos do meu parceiro, da minha parceira. Ok, mas nunca vão ser nem marido nem esposa, ponto. Então, a gente tem um potencial tão grande de se envenenar, de fazer mal para a gente mesmo, e estragar muitos relacionamentos. É verdade. O Divaldo falava certa vez, anos atrás, há muitos anos atrás, que os nossos maiores desafios aqui seriam no campo dos relacionamentos, né? Que não seria tanto aspecto. Tudo bem, muita gente passa por dificuldade financeira, isso é grave, isso é difícil. Muita gente passa por doença, isso também é difícil. Mas que os maiores desafios da humanidade seriam as questões emocionais. A doutora Anísia vem auxiliando, né,
nessa questão, enfrentando assim várias questões nas 3 publicações que dão esse suporte emocional. Se a pessoa tivesse que ler, você acha que a gente tem que ler nessa ordem ou a gente pode ler em qualquer ordem os 3 livros? Não, pode ler em qualquer ordem, porque nós temos esses conflitos que ela coloca em todos esses livros. Nós temos esses conflitos diariamente, né? Uhum. Ela me levou em desdobramento consciente para ver algumas relações familiares, né? Uhum. Algumas situações absurdas. E uma delas era da criança, devia ter em torno de uns 6, 7 anos. Sim. Ele derrubou o material dele, estava na mochila e caiu um livro dele. Ele foi chutando da porta de entrada o livro, assim, até chegar na frente da mãe. Chegou ali na frente da mãe, ele falou assim, pega aí. A mãe, tá. Pegou o livro e colocou lá em cima. Falei, bom, agora ela vai dar uma livrada nele, né? Porque eu, né? Sim. Aí a criança continua andando, derrubou mais alguma outra coisa ali, virou e falou, mãe, pega aqui, ó. Foi embora, largou ali. Não lembro se era um estojo, alguma coisa que estava na mochila dele. Assim, o meu filho manda dentro da minha casa. Sim. E eu tenho medo, me sinto inseguro de educar, na verdade, de firmar ali a minha autoridade de mãe, de pai, porque eu acho que ele vai deixar de gostar de mim, né? Então, aquele comportamento, aquela postura de a criança entrar dentro de casa e dar ordem, que em casa, meu filho que manda em casa. O que você quer comer hoje? Não, olha só, é isso aqui que você tem para comer, que a gente vai comer no almoço, no jantar. Você tem direito de falar 3 coisas que você não gosta. O resto você vai aprender a gostar. Uhum. Não é assim? É. E aí ela vai mostrando essas dificuldades, né, no relacionamento. Ela mostra bate-bocas, conflitos, discussões, que você olha aquilo e você fala, gente, não há um respeito, uma convivência de harmonia dentro daquela casa. Você pensa que todo mundo que está ali é estranho. Mas explica pra gente essa questão do desdobramento. Você vê como se fosse numa tela, um filme, ou você literalmente está vivenciando a cena enquanto ela acontece ali junto com a doutora Eu estou Nise? vivenciando a cena enquanto ela acontece. Ao vivo, né? Isso. E aí Ao depois vivo ela e a troca cores. ideias sobre aquilo, ou o próprio capítulo já é a reflexão? Aí ela traz o capítulo, ela fala, você entendeu agora? E quando você está vendo a discussão acontecer, o bate-boca acontecer, onde há muita agressão verbal, que você fala, nossa, agora vão sair na pancadaria, né? Aham. Que você olha tudo aquilo, ela fala assim, olha, aí houve o respeito, que foi perdido faz tempo, não há transparência, porque aquela mulher, ela está traindo o parceiro dela nessa relação Uhum. e está buscando colocar a culpa sobre ele, de uma relação que ela minou. Entendi. E aí ela fala assim, não existe o término de um relacionamento que aconteceu de repente do nada. Tudo foi muito desconstruído. É verdade.
Gente, tem tanta coisa boa, mas a gente não consegue falar de tudo, né? Na verdade, hoje, essa troca de papéis aqui é muito mais para se poder trazer um convite para vocês. Um convite de poder trazer vocês a oportunidade de conhecer um pouco do livro, para saber qual é o perfil, os assuntos, e certamente alguma coisa tocou o seu coração. Os livros já estão no mercado. Onde que a gente consegue comprar o livro, Iraci? Bom, nós estaremos lançando na Bienal, que vai do dia 1º de setembro ao dia 10 de setembro. Aqui no Rio, né? Isso, aqui no Rio de Janeiro, estaremos lançando lá. No Seja Barra, o livro vai estar à venda e estaremos distribuindo para as livrarias que se interessam, que buscam, né? Algumas casas espíritas que também buscam as palestras sobre os temas, que tem temas ali. Ela fala o amor na amplitude do relacionamento, que fala de paixão, de um monte de coisa. Ela fala assim, nossa, ela fala do relacionamento sexual, ou a importância daquilo. Sim. Olha, tá realmente tem fantástico. Cada coisa impressionante, que você não espera que um espírito, né, possa tratar com tanta clareza daquelas coisas e com tanta profundidade assim para tocar o nosso coração. Parabéns pelo trabalho. A gente sabe que o mérito do médium é sempre relativo, mas o livro está lindo. Obrigada, Nelson. Nós estaremos junto no estande com Frei Luiz, na Bienal, Seja Barra e Frei Luiz, então pode procurar lá, que estaremos autografando com certeza. Obrigado pelo convite, obrigado por ceder um pouquinho aqui da sua cadeira, para a gente trocar de lugar. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. Muita paz. E deixamos aqui um beijinho carinhoso, cor-de-rosa, contando com você para o lançamento do livro na Bienal. Então, anote aí, Superando os Desafios Afetivos. Beijinho carinhoso. Esse livro foi prefaciado por Joana de Ângeles através de Divaldo Franco e também revisado pelo médico psiquiatra e neurologista Dr. Luiz Mário Duarte. Então, vale a pena. Até lá. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.